Quando Henrique Andrade, herdeiro de um império imobiliário de 800 milhões de reais em São Paulo, flagrou sua mãe de 72 anos tomando sopa na mesa de jantar com Conceição, a faxineira de 48 anos que ganhava apenas R$ 1.800 por mês, ele jamais imaginou que essa cena íntima revelaria o segredo mais devastador de sua vida. Um segredo que transformaria completamente sua visão sobre dinheiro, família e o verdadeiro significado de riqueza. O que Henrique descobriu naquele jantar não apenas abalou suas convicções sobre classe social, mas revelou uma verdade tão chocante sobre seu próprio passado, que ele chorou por 3 dias seguidos e decidiu mudar radicalmente sua gestão empresarial e seus investimentos. Esta é a história real de como um milionário arrogante descobriu que a mulher que ele tratava como invisível há 15 anos era, na verdade, a pessoa mais importante de sua vida. E como essa descoberta o transformou de um empresário frio em um líder inspirador que revolucionou o mercado de luxo brasileiro. Em uma manhã fria de julho de 2023, Henrique Andrade acordou em sua cobertura de 2.000 metros quadrados na Vila Olímpia, São Paulo, com a sensação de que algo estava profundamente errado. Aos 45 anos, ele comandava a Andrade Holdings, um conglomerado de empreendedorismo imobiliário que incluía shopping centers, torres comerciais e projetos residenciais de alto padrão em toda a região metropolitana. Seu patrimônio pessoal ultrapassava os 800 milhões de reais, resultado de 2 décadas de investimentos agressivos no mercado financeiro e uma gestão empresarial implacável que priorizava a rentabilidade acima de qualquer consideração humana. Henrique era conhecido no meio empresarial como o rei do luxo paulistano, um homem que transformava terrenos abandonados em complexos comerciais milionários, sempre focado em maximizar a capitalização de seus empreendimentos através de financiamento imobiliário estratégico e parcerias com grandes construtoras internacionais. Naquela manhã específica, Henrique havia acordado mais cedo que o habitual, porque precisava revisar os contratos de um novo projeto residencial na Barra da Tijuca, um investimento de 150 milhões de reais que prometia revolucionar o mercado de imóveis de luxo no Rio de Janeiro. Sua rotina matinal era sempre a mesma, matemática e impessoal como seus negócios. Primeiro, verificava as cotações da Bolsa Americana no seu tablet personalizado. Depois, revisava os relatórios de rentabilidade de seus fundos de investimento de baixo risco, consultava as taxas de juros do mercado imobiliário e finalizava analisando os indicadores de sua carteira de ações e títulos de previdência privada. Henrique era obcecado por números, especialmente aqueles que representavam crescimento financeiro e retorno sobre investimento. O apartamento onde vivia sozinho era um monumento ao seu sucesso material. Móveis italianos de 200 mil reais, obras de arte contemporânea avaliadas em 1,5 milhão, um sistema de automação residencial que controlava desde a temperatura até a intensidade da luz natural. Tinha 3 carros de luxo na garagem, incluindo uma BMW i8 de 800 mil reais, que raramente dirigia, preferindo ser conduzido por seu motorista particular em uma Mercedes blindada. Henrique possuía também um plano de saúde premium com cobertura internacional, 0 carência para qualquer procedimento e reembolso integral para tratamentos no exterior, além de um seguro de vida de 50 milhões de reais e múltiplas apólices de seguro residencial que protegiam cada item de valor em suas propriedades. Mas naquela manhã, algo perturbava profundamente Henrique. Nos últimos 3 meses, ele havia notado mudanças estranhas no comportamento de sua mãe, Dona Helena, uma senhora elegante de 72 anos que vivia em uma mansão de 3.000 metros quadrados no Jardim Europa, herança do falecido esposo e pai de Henrique. Dona Helena sempre foi uma mulher reservada e tradicionalmente conservadora em seus relacionamentos sociais, mantendo um círculo restrito de amigas da alta sociedade paulistana. Ela frequentava o Country Club, participava de eventos beneficentes organizados pela elite empresarial e mantinha uma rotina social previsível, centrada em almoços, em restaurantes sofisticados e reuniões de caridade. Entretanto, nas últimas semanas, Henrique começou a perceber que sua mãe
estava estranhamente alegre e animada, mas de uma forma que ele não conseguia compreender. Dona Helena sorria mais, parecia mais relaxada e, curiosamente, estava passando muito mais tempo em casa do que era seu costume. Henrique inicialmente atribuiu essa mudança a algum novo tratamento médico, ou talvez a um ajuste na dosagem de seus medicamentos para a pressão arterial e colesterol. Afinal, aos 72 anos, com um plano de saúde que custava R$8.000 mensais e incluía telemedicina, check-ups trimestrais e cobertura odontológica completa, ela tinha acesso aos melhores cuidados médicos disponíveis no Brasil. Na verdade, Henrique havia contratado uma equipe médica particular que fazia visitas domiciliares semanais para monitorar a saúde de sua mãe. O investimento de R$15.000 mensais nesse cuidado especializado incluía um cardiologista, um geriatra, uma nutricionista e uma fisioterapeuta que garantiam que Dona Helena mantivesse uma qualidade de vida excepcional. Ele também havia instalado na mansão dela um sistema de monitoramento médico 24 horas conectado diretamente ao Hospital Albert Einstein, onde ela tinha um apartamento reservado permanentemente para qualquer emergência. Para Henrique, cuidar da saúde de sua mãe era tanto uma questão de amor filial, quanto uma forma de gestão de risco, uma maneira de proteger seu bem mais precioso através de tecnologia avançada e recursos financeiros substanciais. Mas a alegria crescente de Dona Helena não parecia relacionada a questões médicas. Era algo diferente, mais profundo e genuíno. Henrique notou que ela estava comendo melhor, dormindo mais tranquilamente e demonstrando um interesse renovado por atividades que havia abandonado anos atrás, como jardinagem e culinária. Ele ficou particularmente intrigado quando descobriu que ela havia dispensado a chefe particular, que preparava suas refeições há mais de 10 anos, uma profissional francesa que custava R$12.000 mensais e preparava pratos sofisticados seguindo rigorosamente as recomendações nutricionais dos médicos. O primeiro sinal realmente alarmante aconteceu quando Henrique foi visitar sua mãe em uma terça-feira à tarde e a encontrou na cozinha, algo absolutamente inédito em décadas. Dona Helena estava preparando um ensopado simples, usando ingredientes básicos que ela mesma havia comprado no supermercado local, uma atividade que ela não realizava há pelo menos 20 anos. Quando Henrique perguntou sobre essa mudança súbita de comportamento, ela apenas sorriu misteriosamente e disse que estava redescobrindo prazeres simples da vida. Essa resposta deixou Henrique profundamente preocupado, pois sua mãe sempre foi uma mulher de hábitos sofisticados e rotinas estabelecidas pela alta sociedade. Henrique começou a suspeitar que sua mãe pudesse estar desenvolvendo algum tipo de demência precoce, ou talvez estivesse sendo influenciada por alguém com segundas intenções. Como um empresário experiente em detectar fraudes financeiras e golpes elaborados, ele conhecia várias histórias de idosos ricos sendo manipulados por pessoas inescrupulosas que se aproveitavam de sua vulnerabilidade emocional para obter vantagens econômicas. Essa possibilidade o aterrorizava, especialmente considerando que sua mãe tinha acesso direto a contas bancárias com milhões de reais e propriedades valiosas que poderiam ser facilmente transferidas através de procurações mal intencionadas. Determinado a investigar a situação, Henrique decidiu fazer visitas mais frequentes e não anunciadas à mansão de sua mãe. Ele instruiu seu motorista a usar rotas alternativas e horários variados para que pudesse observar a rotina de Dona Helena sem que ela percebesse sua presença. Como um empresário acostumado a monitorar investimentos e avaliar riscos, Henrique aplicou a mesma metodologia sistemática que usava em seus negócios para entender o que estava acontecendo com sua mãe. Ele começou a anotar horários, comportamentos e qualquer coisa que parecesse fora do padrão estabelecido. Foi durante uma dessas visitas investigativas, em uma quinta-feira, às 18h30, que Henrique testemunhou a cena que mudaria sua vida para sempre. Ele havia chegado à mansão silenciosamente, usando sua chave reserva para entrar sem anunciar sua presença. Sua intenção era observar discretamente o comportamento de sua mãe e possivelmente flagrar qualquer atividade suspeita que pudesse explicar as mudanças em sua personalidade.
Henrique esperava encontrar sua mãe assistindo à sua novela das 8, ou talvez conversando ao telefone com alguma de suas amigas tradicionais do círculo social da elite paulistana. Mas o que ele viu quando se aproximou da sala de jantar o deixou completamente chocado e confuso. Sua mãe, Dona Helena, uma das mulheres mais elegantes e socialmente conscientes que ele conhecia, estava sentada à mesa de jantar principal, aquela mesa de mogno maciça que custara 80 mil reais e que era usada apenas em ocasiões especiais para receber convidados importantes. E ali, sentada na cadeira ao lado de sua mãe, estava Conceição Santos, a faxineira que trabalhava na mansão há 15 anos, tomando sopa em uma tigela de porcelana fina, conversando animadamente com Dona Helena como se fossem duas amigas íntimas de longa data. A cena era tão surreal e inesperada que Henrique precisou piscar várias vezes para ter certeza de que não estava alucinando. Conceição, uma mulher negra de 48 anos, com cabelos grisalhos sempre presos em um coque simples, estava vestindo sua roupa de trabalho habitual, mas sua postura era completamente diferente do que Henrique estava acostumado a ver. Em vez da posição curvada e submissa que ela mantinha quando ele estava presente, Conceição estava relaxada, sorrindo abertamente e falando com a naturalidade de alguém que se sentia completamente à vontade naquele ambiente. Mais chocante ainda era observar sua mãe interagindo com Conceição. Dona Helena ria genuinamente das histórias que a faxineira contava, fazia perguntas interessadas sobre sua vida pessoal e demonstrava um carinho maternal que Henrique não via há anos. As duas mulheres compartilhavam a sopa como se fosse o ritual mais natural do mundo. E havia uma intimidade entre elas que parecia construída ao longo de muito tempo. Uma familiaridade que ia muito além da típica relação entre patroa e empregada. Henrique ficou paralisado na entrada da sala, escondido atrás da porta de madeira entalhada, observando aquela cena incompreensível. Sua mente racional de empresário tentava processar o que estava vendo, mas nada fazia sentido dentro do contexto social que ele conhecia. Como sua mãe, uma mulher que sempre manteve distinções claras entre classes sociais, poderia estar compartilhando uma refeição informal com a empregada doméstica na mesa principal da casa? Como Conceição, que sempre se mostrou respeitosamente reservada em sua presença, poderia estar tão confortável e espontânea naquele ambiente? A conversa entre as duas mulheres era calorosa e íntima, repleta de referências a experiências compartilhadas que, evidentemente, abrangiam muito mais do que o simples relacionamento profissional que Henrique imaginava existir entre elas. Ele ouviu Conceição perguntando sobre as dores nas articulações de Dona Helena e sugerindo um chá específico que poderia ajudar com a inflamação. Em seguida, sua mãe perguntou sobre o filho de Conceição, demonstrando conhecimento detalhado sobre a vida acadêmica do rapaz e suas ambições profissionais. Era como se as duas mulheres tivessem uma amizade profunda e genuína que existia completamente fora do radar de Henrique. O que mais perturbou Henrique foi perceber que sua mãe parecia mais feliz e relaxada naquele momento do que ele a havia visto em anos. A tensão que sempre existia em seu rosto quando ele a visitava havia desaparecido completamente, substituída por uma serenidade e contentamento que irradiavam autenticidade. Dona Helena gesticulava animadamente enquanto contava uma história sobre seus anos de juventude, e Conceição ouvia com atenção genuína, ocasionalmente fazendo comentários que demonstravam um entendimento profundo da personalidade e da história de vida da patroa. Henrique se deu conta de que estava testemunhando um lado de sua mãe que ele desconhecia completamente. Durante toda a sua vida adulta, as interações entre ele e Dona Helena haviam sido formais e previsíveis, centradas em discussões sobre negócios, saúde, compromissos sociais e questões familiares práticas. Ele nunca havia presenciado sua mãe demonstrando a espontaneidade emocional e a alegria genuína que ela estava compartilhando com Conceição naquele momento. Simultaneamente, Henrique observava a Conceição com olhos completamente novos. Durante os 15 anos em que ela trabalhou na mansão, ele a havia tratado como uma presença praticamente invisível, cumprimentando-a cortesmente quando necessário,
mas nunca realmente prestando atenção em sua personalidade ou em sua vida pessoal. Para Henrique, Conceição era simplesmente uma funcionária eficiente que mantinha a casa de sua mãe impecavelmente limpa e organizada. Alguém que recebia seu salário de R$ 1.800 mensais, plus benefícios como vale-transporte e uma contribuição modesta para seu plano de saúde básico. Mas a mulher que ele estava observando naquele momento era muito mais complexa e interessante do que ele jamais imaginara. Conceição falava com eloquência e inteligência, demonstrava um senso de humor sofisticado e mostrava um conhecimento surpreendente sobre diversos assuntos que iam desde literatura até questões políticas contemporâneas. Ela discutia com naturalidade temas que Henrique associava exclusivamente ao seu círculo social de empresários e profissionais liberais bem educados. Henrique percebeu que durante todos esses anos, ele havia assumido automaticamente que Conceição era uma pessoa simples e limitada intelectualmente, baseando essa avaliação unicamente em sua profissão e origem social. Essa descoberta o incomodou profundamente, pois forçou-o a questionar não apenas seus preconceitos pessoais, mas também sua capacidade de avaliar pessoas de forma justa e precisa. Como um empresário que se orgulhava de sua habilidade em identificar talentos e potenciais em candidatos a empregos e parceiros de negócios, Henrique se sentiu perturbado ao perceber que havia falhado completamente em reconhecer as qualidades de alguém que trabalhava em sua família há década e meia. A conversa entre Conceição e Dona Helena continuou por mais 20 minutos, abrangendo tópicos que iam desde receitas culinárias até memórias de infância, passando por discussões sobre literatura brasileira e comentários sobre programas de televisão. Henrique ficou particularmente impressionado quando ouviu Conceição citando trechos de Machado de Assis e comentando inteligentemente sobre a obra do escritor, demonstrando um nível de educação formal que contrariava completamente suas suposições sobre seu background educacional. Quando finalmente as duas mulheres terminaram de jantar e começaram a recolher os pratos, Henrique decidiu que precisava se retirar antes de ser descoberto. Ele saiu silenciosamente da mansão, com a mente fervilhando de perguntas e uma sensação crescente de que havia descoberto apenas a ponta de um iceberg, muito maior e mais complexo. Durante o trajeto de volta para sua cobertura, Henrique mal conseguiu se concentrar no trânsito ou nas ligações de trabalho que precisava retornar. Sua mente estava completamente ocupada, tentando processar o que havia testemunhado e suas implicações. Naquela noite, Henrique mal conseguiu dormir. Ele ficou acordado até as primeiras horas da manhã, caminhando nervosamente pela sala de estar de sua cobertura, tentando formular uma estratégia para entender melhor a relação entre sua mãe e Conceição. Como um empresário acostumado a resolver problemas complexos através de análise sistemática e coleta de dados, Henrique decidiu que precisava investigar mais profundamente antes de tirar qualquer conclusão precipitada ou confrontar sua mãe diretamente sobre o assunto. Na manhã seguinte, Henrique cancelou 2 reuniões importantes sobre um novo projeto de financiamento imobiliário e decidiu dedicar o dia inteiro a pesquisar o background de Conceição Santos. Ele começou contratando discretamente uma empresa de investigação privada, especializada em verificação de antecedentes, a mesma firma que ele usava para investigar potenciais parceiros de negócios antes de fechar contratos milionários. Henrique estava disposto a investir até R$50 mil nessa investigação, se fosse necessário para obter informações completas sobre a vida pessoal, educação, família e histórico financeiro de Conceição. Paralelamente à investigação profissional, Henrique decidiu conversar discretamente com outros funcionários da mansão de sua mãe, para tentar obter informações sobre a relação entre Dona Helena e Conceição. Ele ligou para Marcos, o jardineiro que trabalhava na propriedade há 12 anos, e para Rosa, a cozinheira que havia trabalhado lá antes de ser dispensada recentemente. Henrique formulou suas perguntas cuidadosamente, tentando extrair informações sem revelar suas suspeitas ou sua preocupação. As conversas com os ex-funcionários revelaram informações intrigantes e parcialmente tranquilizadoras.
Marcos confirmou que Conceição sempre foi uma funcionária exemplar, pontual, honesta e extremamente dedicada ao bem-estar de Dona Helena. Ele mencionou que nos últimos meses havia observado que Conceição estava passando mais tempo na mansão, frequentemente permanecendo além de seu horário normal de trabalho, mas que isso parecia estar relacionado a uma preocupação genuína com a saúde e o bem-estar da patroa, especialmente depois que Dona Helena teve um episódio de pressão alta no início do ano. Rosa forneceu informações ainda mais reveladoras. Ela contou que Conceição frequentemente levava livros emprestados da biblioteca pessoal de Dona Helena e que as duas mulheres haviam desenvolvido o hábito de discutir literatura durante os intervalos do trabalho. Rosa também mencionou que Conceição tinha um conhecimento impressionante sobre nutrição e saúde geriátrica, frequentemente sugerindo alterações no cardápio de Dona Helena que se mostravam benéficas para sua saúde. Essas informações começaram a pintar um quadro de Conceição como uma pessoa muito mais sofisticada e educada do que Henrique havia imaginado. Enquanto aguardava os resultados da investigação privada, Henrique decidiu observar mais de perto a dinâmica da casa de sua mãe. Ele começou a fazer visitas mais frequentes, sempre em horários variados, tentando captar outros sinais da relação incomum entre Dona Helena e Conceição. Durante essas visitas, ele notou pequenos detalhes que haviam passado despercebidos anteriormente. A mesa da sala de estar sempre tinha 2 lugares marcados para o chá da tarde. Havia livros espalhados pela casa que claramente estavam sendo lidos simultaneamente por 2 pessoas diferentes, baseado nas marcações e anotações nas margens. Henrique também observou que sua mãe estava fisicamente mais saudável e animada do que havia estado em anos. Ela caminhava com mais energia. Sua pele tinha uma cor mais rosada e saudável, e ela demonstrava um interesse renovado em atividades que havia abandonado, como jardinagem e pintura em aquarela. Quando ele perguntou sobre essas melhorias, Dona Helena atribuiu sua vitalidade renovada a mudanças na dieta e a uma rotina de exercícios leves que ela havia adotado recentemente, mas ela não mencionou quem havia sugerido essas modificações em seu estilo de vida. Uma semana depois da primeira investigação, a empresa de segurança privada entregou a Henrique um relatório detalhado sobre Conceição Santos, que o deixou completamente atônito. O documento de 40 páginas revelou informações sobre a vida de Conceição que contradiziam drasticamente todas as suposições que Henrique havia feito sobre ela ao longo dos anos. O relatório mostrou que Conceição não era apenas uma trabalhadora doméstica comum, mas uma mulher com uma história pessoal extraordinariamente complexa e tocante. Conceição Santos havia nascido em 1975 na cidade de Salvador, Bahia, filha de uma professora primária e de um mecânico. Ela foi uma estudante excepcional durante toda a sua educação básica, sempre figurando entre os 3 melhores alunos de sua turma e ganhando várias bolsas de estudo por mérito acadêmico. Em 1993, aos 18 anos, Conceição conseguiu uma bolsa integral para estudar psicologia na Universidade Federal da Bahia, uma das instituições mais prestigiadas do Nordeste. Ela se formou em 1997 com distinção acadêmica, tendo publicado 2 artigos em revistas científicas durante sua graduação. Após a formatura, Conceição trabalhou por 3 anos como psicóloga em um centro de atendimento público em Salvador, especializando-se em terapia familiar e aconselhamento de pessoas em situação de vulnerabilidade social. Em 2000, ela se casou com Ricardo Santos, um engenheiro civil que havia conhecido na universidade. E o casal se mudou para São Paulo quando Ricardo recebeu uma oferta de emprego em uma construtora multinacional. Conceição tentou validar seu diploma de psicologia em São Paulo e estabelecer uma prática clínica privada, mas enfrentou dificuldades burocráticas e financeiras que atrasaram significativamente seus planos profissionais. Em 2003, a vida de Conceição tomou um rumo trágico e inesperado. Ricardo foi diagnosticado com câncer de pâncreas em estágio avançado, uma doença que progrediu rapidamente, apesar dos tratamentos agressivos disponíveis na época. As despesas médicas esgotaram rapidamente as economias do casal, e mesmo com o plano de saúde fornecido pela empresa de Ricardo,
Muitos dos tratamentos experimentais e medicamentos especializados não tinham cobertura completa. Conceição precisou usar suas economias pessoais, vender o apartamento que haviam comprado com financiamento imobiliário e até mesmo solicitar empréstimos para custear os cuidados médicos de seu marido. Ricardo faleceu em dezembro de 2004, deixando Conceição com dívidas médicas que somavam mais de R$150 mil e grávida de 6 meses de seu primeiro e único filho. Devastada emocional e financeiramente, Conceição se viu obrigada a aceitar qualquer trabalho disponível para sustentar a si mesma e ao bebê que estava esperando. Foi nesse período de desespero absoluto que ela respondeu a um anúncio no jornal para uma vaga de empregada doméstica na mansão de Dona Helena, no Jardim Europa. O relatório da empresa de investigação revelou que Conceição havia escondido deliberadamente sua formação universitária e sua experiência profissional como psicóloga quando se candidatou ao emprego na casa dos Andrade. Ela temia que ser superqualificada prejudicasse suas chances de ser contratada, especialmente considerando que estava desesperadamente precisando de uma renda estável e imediata para sustentar seu filho recém-nascido. Conceição também estava enfrentando problemas com credores e precisava de um emprego que oferecesse pelo menos alguma estabilidade financeira, enquanto tentava reorganizar sua vida depois da morte traumática de seu marido. Quando foi contratada por Dona Helena, em janeiro de 2008, Conceição estava determinada a ser a melhor funcionária possível, trabalhando com dedicação incansável para manter a mansão impecável e atender a todas as necessidades da patroa. Ela via aquele emprego não apenas como uma fonte de renda, mas como uma oportunidade de reconstruir sua vida e proporcionar um futuro melhor para seu filho, Gabriel, que ela estava criando sozinha em um pequeno apartamento de 2 quartos no bairro do Ipiranga. Henrique descobriu através do relatório que Gabriel Santos, o filho de Conceição, era um jovem de 19 anos, excepcionalmente talentoso, que estava cursando Engenharia da Computação na Universidade de São Paulo, com uma bolsa parcial, baseada em mérito acadêmico. Gabriel complementava os custos de sua educação, trabalhando meio período como programador freelancer, e havia desenvolvido aplicativos móveis que geraram uma renda extra modesta, mas consistente para a família. O rapaz também estava envolvido em projetos de tecnologia social, desenvolvendo softwares educacionais para comunidades carentes, uma atividade que combinava suas habilidades técnicas com um senso de responsabilidade social que havia herdado de sua mãe. Mais impressionante ainda foi descobrir que Conceição havia usado sua formação em psicologia de maneira não oficial, mas extremamente eficaz, durante seus 15 anos, trabalhando para Dona Helena. O relatório incluía entrevistas com vizinhos e outros funcionários da casa que confirmaram que Conceição havia se tornado muito mais do que uma simples empregada doméstica. Ela havia se transformado em uma companheira genuína e uma conselheira informal para Dona Helena, especialmente após a morte do marido da patroa em 2018. Conceição havia aplicado seus conhecimentos psicológicos para ajudar Dona Helena a lidar com a depressão e o isolamento social que se seguiram à viuvez. Ela introduziu sutilmente atividades terapêuticas na rotina diária da patroa, como jardinagem, culinária e leitura, que ajudaram significativamente na recuperação emocional de Dona Helena. Conceição também encorajou a patroa a manter conexões sociais saudáveis e a desenvolver novos interesses que proporcionassem propósito e alegria em sua vida durante os anos de luto. O que mais comoveu Henrique no relatório foi descobrir que Conceição havia dedicado incontáveis horas extras não remuneradas cuidando de sua mãe durante períodos de doença e depressão. Quando Dona Helena teve pneumonia no inverno de 2020, Conceição permaneceu na mansão durante 3 semanas seguidas, dormindo no sofá da sala, para estar disponível caso a patroa precisasse de assistência durante a noite. Durante a pandemia de Covid-19, Conceição tomou precauções extraordinárias para proteger Dona Helena, incluindo o isolamento voluntário de seu próprio filho para minimizar qualquer risco de contágio. Henrique também descobriu que Conceição havia recusado consistentemente aumentos salariais e bonificações que Dona Helena tentou oferecer ao longo dos anos,
argumentando que ela estava satisfeita com sua remuneração atual e que considerava sua patroa parte de sua família. O relatório mostrou que Conceição havia sido convidada várias vezes para trabalhar para outras famílias ricas que ofereciam salários significativamente maiores. Mas ela sempre declinou essas ofertas porque não queria abandonar Dona Helena, especialmente depois que desenvolveram uma amizade genuína e mutuamente benéfica. Mais tocante ainda foi descobrir que Conceição havia usado suas próprias economias limitadas para comprar presentes de aniversário e de Natal para Dona Helena durante anos em que a patroa estava particularmente solitária ou deprimida. Ela também organizava pequenas celebrações e surpresas para alegrar os dias difíceis de Dona Helena, sempre de forma discreta e sem esperar reconhecimento ou compensação adicional. Conceição havia se tornado, em essência, a filha substituta que Dona Helena nunca teve, proporcionando o carinho maternal e a companhia emocional que a idosa necessitava durante seus anos de viuvez. Quando Henrique terminou de ler o relatório completo, ele se sentou em silêncio por quase 1 hora, tentando processar todas as informações e suas implicações devastadoras. Ele percebeu que durante 15 anos havia tratado uma mulher extraordinariamente educada, compassiva e dedicada como se ela fosse apenas uma funcionária comum, ignorando completamente suas qualificações, sua tragédia pessoal e sua contribuição excepcional para o bem-estar de sua família. Mais do que isso, ele se deu conta de que Conceição havia proporcionado à sua mãe algo que ele, apesar de toda a sua riqueza e recursos, havia falhado em oferecer: companheirismo genuíno, cuidado emocional e amor incondicional. A descoberta mais dolorosa para Henrique foi perceber que sua mãe havia encontrado em Conceição não apenas uma funcionária excepcional, mas uma amiga verdadeira e uma figura quase filial que preenchia um vazio emocional que ele havia negligenciado por anos. Enquanto ele estava focado exclusivamente em garantir que sua mãe tivesse segurança financeira, cuidados médicos de primeira classe e conforto material, Conceição havia providenciado algo muito mais valioso e irreplicável: presença emocional autêntica, conversas significativas e uma conexão humana profunda que nutria a alma de Dona Helena. Henrique começou a questionar fundamentalmente suas prioridades e sua compreensão sobre o que realmente constitui riqueza e valor na vida. Ele havia passado décadas construindo um império financeiro, acumulando investimentos sofisticados e propriedades de luxo, mas havia negligenciado completamente as necessidades emocionais mais básicas de sua própria mãe. Enquanto isso, uma mulher que ganhava menos em 1 ano do que ele gastava em um final de semana havia proporcionado à sua mãe anos de felicidade genuína e bem-estar emocional. Essa realização foi como um soco no estômago para Henrique. Ele se deu conta de que, em sua busca obsessiva por sucesso financeiro e crescimento empresarial, havia se tornado emocionalmente ausente e superficial em seus relacionamentos mais importantes. Suas visitas à sua mãe eram sempre breves e centradas em questões práticas como saúde, finanças e segurança. Mas ele nunca havia dedicado tempo para realmente conhecer seus sentimentos, medos, sonhos ou necessidades emocionais profundas. Durante as 2 semanas seguintes, Henrique ficou profundamente perturbado e introspectivo. Ele começou a cancelar reuniões de negócios e compromissos sociais, preferindo passar horas caminhando sozinho pelos parques de São Paulo, tentando processar tudo o que havia descoberto sobre Conceição e sobre suas próprias deficiências como filho. Henrique percebeu que sua riqueza material havia criado uma barreira invisível entre ele e as pessoas ao seu redor, impedindo-o de formar conexões humanas autênticas e significativas. A culpa que Henrique sentia era avassaladora e multifacetada. Ele se sentia culpado por ter julgado Conceição baseado apenas em sua profissão e origem social, ignorando sua inteligência, educação e qualidades excepcionais. Sentia-se culpado por ter negligenciado as necessidades emocionais de sua mãe durante anos, focando apenas em sua segurança material
enquanto outra pessoa proporcionava o carinho e a companhia que ela realmente necessitava. Mais profundamente, ele se sentia culpado por ter se tornado o tipo de pessoa que valoriza as pessoas apenas por sua utilidade econômica ou status social, em vez de reconhecer seu valor humano intrínseco. Henrique também começou a questionar a ética de suas práticas empresariais e sua filosofia de gestão. Ele percebeu que tratava seus funcionários da mesma forma superficial e hierárquica com que havia tratado Conceição, vendo-os apenas como recursos humanos para maximizar rentabilidade, em vez de reconhecer suas histórias pessoais, ambições e potenciais individuais. Essa descoberta o forçou a confrontar a possibilidade de que ele estivesse perdendo talentos excepcionais em sua empresa simplesmente porque não conseguia enxergar além de preconceitos sociais e econômicos. Depois de muito refletir, Henrique decidiu que precisava conversar diretamente com Conceição antes de abordar o assunto com sua mãe. Ele queria entender melhor a perspectiva dela sobre a relação que havia desenvolvido com Dona Helena e, mais importante, queria se desculpar pessoalmente por anos de tratamento inadequado e reconhecimento insuficiente. Henrique também esperava que uma conversa honesta com Conceição pudesse ajudá-lo a entender melhor como melhorar sua relação com sua própria mãe. Na manhã de uma sexta-feira, Henrique chegou à mansão de Dona Helena mais cedo do que o habitual, esperando encontrar Conceição antes que sua mãe acordasse. Ele encontrou Conceição na cozinha, preparando o café da manhã de Dona Helena com o cuidado meticuloso que ele agora reconhecia como expressão de amor genuíno, em vez de simples dever profissional. Quando Conceição o viu, ela demonstrou a mesma cortesia respeitosa de sempre. Mas Henrique notou um lampejo de surpresa em seus olhos, como se ela pudesse sentir que algo havia mudado na atitude dele. Henrique pediu para conversar com Conceição em particular. E eles se sentaram na varanda dos fundos da mansão, um local tranquilo onde poderiam falar sem serem interrompidos. Pela primeira vez em 15 anos, Henrique realmente olhou para Conceição como um ser humano completo, observando sua expressão inteligente, sua postura digna e a gentileza genuína que irradiava de sua presença. Ele começou a conversa pedindo desculpas sinceras por anos de tratamento inadequado e por ter falhado em reconhecer suas qualidades excepcionais e sua contribuição invaluável para o bem-estar de sua família. Conceição ficou visivelmente surpresa e emocionada com as desculpas de Henrique. Ela inicialmente tentou minimizar a situação, insistindo que sempre se sentiu respeitada e valorizada na família Andrade. Mas Henrique persistiu em sua necessidade de reconhecer publicamente seus erros e expressar sua gratidão pela dedicação extraordinária que ela havia demonstrado ao cuidar de sua mãe. Ele mencionou que havia descoberto sua formação em psicologia e expressou admiração pela maneira como ela havia aplicado seus conhecimentos para ajudar Dona Helena, através de períodos difíceis. Durante a conversa, Conceição compartilhou aspectos de sua história pessoal, que o relatório da investigação não havia capturado completamente. Ela falou sobre a dor devastadora de perder seu marido tão jovem e a luta desesperadora para criar seu filho sozinha, enquanto enfrentava dívidas médicas esmagadoras. Conceição explicou que aceitar o emprego como faxineira havia sido uma das decisões mais difíceis de sua vida, representando o abandono temporário de sua carreira como psicóloga, mas que ela nunca se arrependeu dessa escolha, porque havia encontrado na família Andrade muito mais do que um emprego. Conceição revelou que Dona Helena havia se tornado como uma segunda mãe para ela, especialmente depois que sua própria mãe faleceu em Salvador, em 2015. Ela descreveu como havia encontrado em Dona Helena uma mulher extraordinariamente inteligente e carinhosa, que havia sido profundamente afetada pela solidão e pela depressão após enviuvar. Conceição explicou que usar suas habilidades psicológicas para ajudar Dona Helena havia sido tanto uma responsabilidade profissional quanto um prazer pessoal, pois ela genuinamente amava e respeitava a patroa. Mais tocante ainda foi quando Conceição contou sobre como Dona Helena havia se tornado uma avó substituta para Gabriel, seu filho. Ela revelou que Dona Helena havia secretamente contribuído para as despesas educacionais de Gabriel
durante seus anos de ensino médio, pagando por aulas particulares de matemática e inglês, que foram cruciais para que o rapaz conseguisse sua bolsa parcial na USP. Dona Helena também havia dado conselhos valiosos sobre investimentos e planejamento financeiro que ajudaram Conceição a organizar suas finanças pessoais e começar uma pequena poupança para o futuro. Henrique ficou profundamente emocionado ao descobrir que sua mãe havia estado silenciosamente praticando a generosidade e o cuidado social que ele havia negligenciado. Enquanto ele estava focado em maximizar lucros e expandir seus negócios, Dona Helena estava investindo tempo, energia e recursos em transformar positivamente a vida de uma família que enfrentava dificuldades reais. Essa descoberta o forçou a reconhecer que sua mãe havia demonstrado uma forma de liderança e impacto social muito mais significativa do que qualquer coisa que ele havia alcançado, através de suas conquistas empresariais. Conceição também compartilhou insights valiosos sobre a personalidade e as necessidades de Dona Helena que Henrique nunca havia compreendido. Ela explicou que Dona Helena era uma mulher extremamente intelectual, que ansiava por conversas estimulantes sobre literatura, história e questões sociais contemporâneas. Conceição revelou que Dona Helena havia sido uma leitora voraz durante toda a sua vida, mas que ela havia perdido o prazer pela leitura após enviuvar, porque não tinha ninguém com quem compartilhar suas reflexões e descobertas literárias. Foi através de suas conversas regulares sobre livros e ideias que Conceição havia ajudado Dona Helena a redescobrir sua paixão pela leitura e pelo aprendizado intelectual. Elas estabeleceram um clube de leitura informal, escolhendo livros mensalmente e discutindo temas que iam desde ficção brasileira contemporânea até biografias de mulheres históricas influentes. Essas discussões intelectuais haviam se tornado um dos aspectos mais prazerosos da vida de Dona Helena, proporcionando estímulo mental e conexão emocional que ela não experimentava há anos. Conceição também revelou que Dona Helena havia expressado frequentemente sua tristeza sobre o relacionamento distante que ela sentia ter com Henrique. Ela contou que Dona Helena frequentemente mencionava seu desejo de ter conversas mais profundas e significativas com seu filho, mas que ela temia que Henrique estivesse muito ocupado com seus negócios para se interessar genuinamente por seus pensamentos e sentimentos. Dona Helena também se preocupava que Henrique a visse apenas como uma responsabilidade a ser gerenciada em vez de uma pessoa com quem ele genuinamente queria passar tempo. Essa revelação foi devastadora para Henrique, pois ele percebeu que sua abordagem empresarial e eficiente para cuidar de sua mãe havia inadvertidamente criado uma barreira emocional entre eles. Suas visitas estruturadas e focadas em questões práticas haviam falhado em proporcionar a conexão humana profunda que sua mãe realmente desejava. Henrique se deu conta de que, ironicamente, seu sucesso em garantir o conforto material de sua mãe havia coincidido com seu fracasso em nutrir seu bem-estar emocional. Conceição sugeriu gentilmente que Henrique poderia fortalecer significativamente sua relação com Dona Helena, simplesmente passando mais tempo com ela, de forma relaxada e sem agenda específica. Ela explicou que Dona Helena adoraria compartilhar seus interesses intelectuais com seu filho, desde que ele demonstrasse interesse genuíno e disponibilidade emocional para essas conversas. Conceição também mencionou que Dona Helena tinha muitas histórias fascinantes sobre sua juventude e sobre a construção do império empresarial da família, que ela nunca havia compartilhado porque acreditava que Henrique não estava interessado em ouvi-las. Henrique perguntou diretamente a Conceição sobre seus planos futuros e se ela tinha interesse em retomar sua carreira como psicóloga. Conceição admitiu que havia considerado essa possibilidade, especialmente agora que Gabriel estava se tornando mais independente financeiramente através de seu trabalho como programador. Ela revelou que havia mantido sua licença profissional atualizada ao longo dos anos e que ocasionalmente prestava consultoria psicológica informal para vizinhos e amigos da comunidade onde vivia. Foi nesse momento que Henrique teve uma inspiração que mudaria dramaticamente não apenas sua relação com Conceição, mas também a direção futura de seus negócios.
Ele ofereceu a Conceição uma posição completamente nova em sua empresa: diretora de bem-estar humano e desenvolvimento pessoal, uma função que combinaria suas habilidades psicológicas com a necessidade crescente de sua organização de melhorar o ambiente de trabalho e o desenvolvimento profissional de seus funcionários. Henrique explicou que havia percebido que sua empresa havia se tornado demasiadamente focada em resultados financeiros em detrimento do bem-estar humano de seus colaboradores. Ele queria implementar programas inovadores de gestão empresarial que priorizassem tanto a rentabilidade quanto a satisfação e o crescimento pessoal dos funcionários. Conceição seria responsável por desenvolver políticas de recursos humanos mais humanizadas, implementar programas de apoio psicológico para funcionários e criar iniciativas de desenvolvimento pessoal que transformariam a cultura corporativa da empresa. A oferta incluía um salário inicial de R$ 25 mil mensais, mais benefícios completos incluindo plano de saúde premium sem carência ou coparticipação, seguro de vida, vale-refeição, vale-transporte, 13º e 14º salários, além de participação nos lucros da empresa baseada no desempenho anual. Henrique também ofereceu custear completamente qualquer curso de pós-graduação ou especialização que Conceição desejasse fazer para atualizar seus conhecimentos em psicologia organizacional e gestão de pessoas. Conceição ficou completamente surpresa e emocionada com a oferta, mas também um pouco preocupada sobre como isso afetaria sua relação com Dona Helena. Ela expressou sua preocupação de que aceitar uma posição tão demandante pudesse reduzir o tempo que ela poderia dedicar ao cuidado da patroa, especialmente considerando que Dona Helena havia se tornado uma pessoa tão importante em sua vida pessoal. Henrique tranquilizou Conceição, explicando que uma das prioridades de sua nova posição seria desenvolver um programa corporativo de cuidados para dependentes idosos dos funcionários. Como parte desse programa, Conceição poderia supervisionar o cuidado de Dona Helena, enquanto também desenvolveria políticas similares para outros funcionários da empresa que enfrentassem desafios parecidos. Henrique também garantiu que a flexibilidade de horário seria uma característica essencial da nova posição, permitindo que Conceição continuasse mantendo sua relação especial com Dona Helena. Além disso, Henrique propôs que Gabriel, o filho de Conceição, fosse convidado para um estágio remunerado no departamento de tecnologia da empresa, onde poderia aplicar suas habilidades em programação enquanto terminava sua graduação. O estágio incluiria mentoria profissional, experiência prática em projetos de desenvolvimento de software para o setor imobiliário e a possibilidade de ser efetivado após a conclusão de seus estudos universitários. Conceição pediu alguns dias para considerar a oferta e discuti-la com seu filho, mas era evidente que ela estava profundamente tocada pela oportunidade de retomar sua carreira profissional em psicologia, enquanto mantinha sua conexão com a família Andrade. Henrique sugeriu que ela também conversasse com Dona Helena sobre a proposta, pois ele queria ter certeza de que sua mãe se sentiria confortável com as mudanças que a nova posição de Conceição poderia trazer. Naquela tarde, Henrique finalmente teve a conversa mais importante e difícil de sua vida com sua mãe. Ele começou pedindo desculpas sinceras por anos de distanciamento emocional e por ter falhado em reconhecer e nutrir suas necessidades mais profundas. Henrique admitiu que havia se tornado tão focado em garantir sua segurança material que havia negligenciado completamente sua felicidade emocional e seu bem-estar psicológico. Dona Helena inicialmente ficou surpresa e um pouco defensiva, tentando minimizar qualquer crítica que Henrique pudesse estar fazendo a si mesmo. Ela insistiu que sempre se sentiu amada e cuidada por seu filho, mesmo que suas interações fossem mais formais do que ela gostaria. Mas conforme a conversa progrediu e Henrique expressou genuinamente seu desejo de desenvolver uma relação mais próxima e significativa, Dona Helena começou a se abrir emocionalmente de uma forma que Henrique nunca havia experimentado. Dona Helena compartilhou seus sentimentos de solidão após enviuvar e como Conceição havia se tornado uma presença fundamental em sua recuperação emocional. Ela explicou que Conceição não era apenas uma funcionária excepcional, mas uma amiga verdadeira
que havia proporcionado companhia intelectual, apoio emocional e uma sensação de propósito que haviam sido cruciais para sua saúde mental durante os anos mais difíceis de sua vida. Dona Helena também revelou que havia crescido para amar Conceição, como se fosse uma filha, e que Gabriel havia se tornado como um neto que ela nunca tivera. Mais importantly, Dona Helena expressou sua alegria e orgulho em saber que Henrique havia finalmente reconhecido as qualidades excepcionais de Conceição e estava oferecendo a ela uma oportunidade de crescimento profissional que reconhecia suas habilidades e potencial. Ela revelou que havia frequentemente se preocupado que Conceição estivesse desperdiçando seus talentos trabalhando como faxineira, mas que havia respeitado a escolha dela de priorizar estabilidade financeira e cuidado familiar sobre ambições profissionais. Dona Helena também compartilhou histórias sobre sua própria juventude, que Henrique nunca havia ouvido. Ela contou sobre seus sonhos de se tornar professora universitária antes de se casar, sobre os livros que havia lido e as ideias que havia desenvolvido durante décadas de estudo autodidático. Ela revelou que uma das coisas que mais apreciava em sua amizade com Conceição era a oportunidade de ter conversas intelectualmente estimulantes sobre literatura, psicologia e questões sociais que ela raramente tinha chance de discutir com outras pessoas. Henrique ficou fascinado ao descobrir que sua mãe era muito mais complexa, inteligente e interessante do que ele havia percebido. Ele se deu conta de que havia passado décadas tratando-a como uma figura maternal estereotipada, em vez de reconhecer sua individualidade, seus interesses únicos e sua sabedoria acumulada, ao longo de 72 anos de vida rica e variada. Durante as semanas seguintes, Henrique começou a implementar mudanças dramáticas, tanto em sua vida pessoal, quanto em suas práticas empresariais. Ele começou a visitar sua mãe com muito mais frequência, mas dessa vez, com a intenção específica de conhecê-la melhor como pessoa e desenvolver uma amizade genuína, além de sua relação filial. Henrique começou a participar das discussões literárias entre sua mãe e Conceição, descobrindo que ele também tinha muito a contribuir e aprender dessas conversas intelectualmente estimulantes. Conceição aceitou a oferta de Henrique para se tornar diretora de bem-estar humano de sua empresa, mas com a condição de que ela pudesse implementar a transição gradualmente ao longo de 3 meses, para garantir que Dona Helena se adaptasse confortavelmente às mudanças. Durante esse período de transição, Conceição desenvolveu um plano detalhado para revolucionar a cultura corporativa da Andrade Holdings, focando em criar um ambiente de trabalho que valorizasse tanto o desempenho profissional quanto o bem-estar humano dos colaboradores. As primeiras iniciativas implementadas por Conceição incluíram um programa de apoio psicológico gratuito para todos os funcionários, sessões de desenvolvimento pessoal focadas em liderança emocional e comunicação eficaz, e políticas flexíveis de trabalho que permitiam melhor equilíbrio entre vida profissional e pessoal. Ela também estabeleceu um fundo de emergência corporativo para ajudar funcionários que enfrentassem crises financeiras ou de saúde, inspirado em sua própria experiência de vulnerabilidade econômica após a morte de seu marido. Gabriel, o filho de Conceição, começou seu estágio no departamento de tecnologia da Andrade Holdings e rapidamente impressionou a equipe com suas habilidades técnicas e sua ética de trabalho excepcional. Ele desenvolveu um aplicativo móvel inovador para a gestão de propriedades que integrava dados de rentabilidade, manutenção e satisfação de inquilinos, criando uma ferramenta que melhorou significativamente a eficiência operacional da empresa. Henrique também decidiu reavaliar completamente sua filosofia de investimentos e gestão empresarial. Inspirado pelo exemplo de compaixão e impacto social que havia observado na relação entre sua mãe e Conceição, ele começou a diversificar seus investimentos para incluir projetos com impacto social positivo. Henrique desenvolveu um fundo de investimento focado em habitação popular, educação acessível e tecnologia inclusiva, aplicando os mesmos princípios rigorosos de análise financeira que usava em seus investimentos tradicionais, mas priorizando projetos que gerassem tanto retorno financeiro quanto benefício social.
6 meses depois da descoberta inicial sobre a relação entre sua mãe e Conceição, Henrique havia se transformado tanto pessoalmente quanto profissionalmente. Sua empresa havia se tornado um modelo de gestão humanizada no setor imobiliário brasileiro, atraindo os melhores talentos do mercado, porque oferecia não apenas salários competitivos, mas também um ambiente de trabalho que respeitava e desenvolvia o potencial humano de cada colaborador. A rentabilidade da empresa havia aumentado 35% devido ao maior engajamento e produtividade dos funcionários, provando que práticas empresariais compassivas também eram financeiramente vantajosas. Mais importantly, Henrique havia desenvolvido uma relação profunda e satisfatória com sua mãe, baseada em respeito mútuo, curiosidade intelectual e carinho genuíno. Eles começaram a viajar juntos para eventos culturais em outras cidades, visitando museus, teatros e conferências literárias que alimentavam os interesses intelectuais compartilhados que haviam descoberto. Dona Helena havia se tornado uma conselheira valiosa para os projetos de impacto social de Henrique, oferecendo perspectivas sobre necessidades comunitárias que ele nunca havia considerado. Conceição floresceu em sua nova posição, aplicando criatividade e conhecimento psicológico para resolver problemas organizacionais complexos e desenvolver inovações em gestão de pessoas que foram adotadas por outras empresas do setor. Ela também retomou estudos formais, cursando um MBA em gestão de pessoas com foco em psicologia organizacional, financiado integralmente pela empresa. Gabriel foi efetivado como desenvolvedor sênior após completar seu estágio com distinção e estava trabalhando em projetos de tecnologia educacional que combinavam suas habilidades técnicas com o compromisso social herdado de sua mãe. A transformação mais profunda, entretanto, foi na compreensão de Henrique sobre o verdadeiro significado de riqueza e sucesso. Ele havia aprendido que acumular dinheiro e propriedades era apenas uma dimensão muito limitada de uma vida bem-sucedida, e que as conexões humanas autênticas, o impacto social positivo e o crescimento pessoal contínuo eram formas de riqueza muito mais satisfatórias e duradouras. Henrique descobriu que investir em pessoas, em relacionamentos e em causas sociais proporcionava uma rentabilidade emocional e espiritual que nenhum retorno financeiro tradicional poderia igualar. Henrique também começou a questionar e reformular muitos de seus preconceitos sobre classe social, educação e valor humano. Ele percebeu que havia desperdiçado 15 anos ignorando uma pessoa extraordinária simplesmente porque ela trabalhava como faxineira, e essa descoberta o motivou a reavaliar como ele julgava e interagia com pessoas em todas as esferas de sua vida. Henrique desenvolveu uma prática de conversar genuinamente com todos os funcionários de sua empresa, desde seguranças até executivos sêniores, descobrindo histórias fascinantes, ideias valiosas e perspectivas únicas que enriqueceram significativamente sua compreensão do mundo. Um ano após a descoberta inicial, Henrique organizou uma celebração especial para honrar Conceição e sua contribuição extraordinária para sua família e empresa. O evento, realizado no salão principal de um dos hotéis de luxo que sua empresa havia desenvolvido, reuniu todos os funcionários da Andrade Holdings, clientes importantes e membros da comunidade empresarial de São Paulo. Henrique fez um discurso emocionante sobre como Conceição havia transformado não apenas sua compreensão sobre liderança e gestão empresarial, mas também seu entendimento sobre compaixão, dedicação e excelência humana. Durante o discurso, Henrique revelou publicamente a história completa de como havia descoberto a relação especial entre Conceição e sua mãe, e como essa descoberta havia revolucionado sua filosofia de vida e negócios. Ele falou sobre a importância de reconhecer e valorizar o potencial humano, independentemente de origem social ou posição profissional, e sobre como práticas empresariais compassivas podiam gerar tanto impacto social quanto retorno financeiro. O discurso foi tão poderoso que várias outras empresas começaram a implementar programas similares de bem-estar humano e desenvolvimento pessoal.
Conceição foi promovida a vice-presidente de desenvolvimento humano da Andrade Holdings, tornando-se uma das executivas mais respeitadas do setor imobiliário brasileiro. Ela começou a palestrar em conferências empresariais sobre integração de psicologia e gestão corporativa, compartilhando insights sobre como criar ambientes de trabalho que nutrem tanto o crescimento profissional quanto o bem-estar pessoal dos colaboradores. Seu trabalho pioneiro na Andrade Holdings se tornou um caso de estudo em várias universidades de administração, inspirando uma nova geração de líderes empresariais a adotar práticas mais humanizadas. Gabriel concluiu sua graduação com distinção e foi aceito em um programa de mestrado em Inteligência Artificial na USP, enquanto continuava trabalhando na Andrade Holdings, desenvolvendo soluções tecnológicas inovadoras para o setor imobiliário. Ele também fundou uma organização sem fins lucrativos, focada em ensinar programação para jovens de comunidades carentes, aplicando as lições sobre impacto social que havia aprendido observando a transformação de sua mãe e de Henrique. Dona Helena se tornou uma figura ativa na comunidade empresarial de São Paulo, participando de conselhos consultivos de várias organizações sociais e contribuindo com sua sabedoria e experiência para projetos que combinavam desenvolvimento econômico com responsabilidade social. Ela também escreveu um livro de memórias sobre sua vida e sobre as lições que havia aprendido através de sua amizade com Conceição, tornando-se uma voz respeitada em discussões sobre envelhecimento ativo e relacionamentos intergeracionais. A mansão no Jardim Europa se transformou em um centro informal de atividades intelectuais e sociais, onde Dona Helena, Conceição e Henrique regularmente recebiam amigos, funcionários da empresa e membros da comunidade para discussões sobre literatura, política, negócios e questões sociais. Essas reuniões se tornaram famosas na elite intelectual de São Paulo por sua atmosfera democrática e estimulante, onde pessoas de diferentes backgrounds sociais e profissionais podiam compartilhar ideias e perspectivas em um ambiente de respeito mútuo. Henrique começou a escrever artigos para revistas de negócios sobre gestão humanizada e investimento com impacto social, tornando-se uma voz influente em discussões sobre o futuro do capitalismo brasileiro. Ele argumentava que empresas que priorizavam o bem-estar humano e o impacto social positivo não apenas eram mais éticas, mas também mais lucrativas e sustentáveis a longo prazo. Seus artigos inspiraram centenas de outros empresários a reavaliar suas próprias práticas e prioridades. A Andrade Holdings se tornou uma das empresas mais admiradas do Brasil, não apenas por sua performance financeira excepcional, mas também por sua cultura corporativa inovadora e seu compromisso com responsabilidade social. A empresa implementou programas de habitação popular, educação financeira para comunidades carentes e desenvolvimento de tecnologias sustentáveis que beneficiaram milhares de famílias brasileiras. Esses programas foram financiados através de uma combinação inteligente de investimentos privados e parcerias com organizações governamentais e não governamentais. 3 anos após a descoberta inicial, Henrique refletiu sobre sua jornada de transformação durante uma conversa informal com Conceição e sua mãe, em uma tarde de domingo na mansão do Jardim Europa. Ele expressou sua gratidão profunda por ter descoberto que a verdadeira riqueza não residia em acumular dinheiro ou propriedades, mas em construir relacionamentos significativos, contribuir positivamente para a vida de outras pessoas e crescer continuamente como ser humano. Conceição respondeu que a transformação havia sido mútua, pois trabalhar com Henrique e sua mãe havia permitido que ela redescobrisse sua paixão pela psicologia e desenvolvesse uma carreira que combinava realização pessoal com impacto social significativo. Ela mencionou que nunca havia imaginado que aceitar um emprego como faxineira por necessidade financeira eventualmente levaria a uma carreira executiva de sucesso e a relacionamentos familiares profundos que enriqueceram sua vida de maneiras inimagináveis. Dona Helena observou que a experiência havia ensinado a todos eles sobre a importância de olhar além das aparências superficiais e reconhecer o valor humano inerente em cada pessoa,
independentemente de sua posição social ou profissional. Ela expressou orgulho por ter testemunhado a transformação de seu filho em um líder mais compassivo e visionário, e por ter visto Conceição florescer em sua verdadeira vocação profissional, enquanto mantinha sua humildade e generosidade naturais. A história de Henrique, Conceição e Dona Helena se espalhou através da comunidade empresarial brasileira, inspirando outras famílias e organizações a reavaliar suas próprias relações e práticas. Várias empresas implementaram programas similares de desenvolvimento humano, e muitas famílias ricas começaram a tratar seus funcionários domésticos com maior respeito e reconhecimento. A transformação, iniciada por uma simples descoberta sobre uma relação especial entre uma patroa e sua faxineira, havia gerado ondas de mudança positiva, que se expandiram muito além da família Andrade. 5 anos depois, quando Henrique foi convidado para dar uma palestra na principal conferência de liderança empresarial do Brasil, ele concluiu sua apresentação com uma reflexão poderosa sobre as lições que havia aprendido. Ele disse à audiência de mais de 3.000 empresários que a descoberta mais importante de sua vida havia sido perceber que o sucesso verdadeiro não se mede apenas em rentabilidade financeira ou crescimento patrimonial, mas na capacidade de reconhecer, valorizar e desenvolver o potencial humano extraordinário que existe ao nosso redor, frequentemente escondido em lugares onde nunca pensamos procurar. Henrique incentivou os empresários presentes a questionar seus próprios preconceitos e assumir responsabilidade por criar ambientes onde todas as pessoas, independentemente de origem social ou posição profissional, pudessem ser vistas, respeitadas e apoiadas em seu crescimento pessoal e profissional. Ele argumentou que empresas que abraçassem essa filosofia não apenas contribuiriam para uma sociedade mais justa e equitativa, mas também descobririam reservas inexploradas de talento, criatividade e dedicação que impulsionariam seu sucesso de maneiras inimagináveis. A palestra de Henrique recebeu uma ovação de pé de 10 minutos, e várias empresas implementaram mudanças significativas em suas políticas de recursos humanos nas semanas seguintes. Conceição, que estava na audiência, sorriu orgulhosamente enquanto observava como o homem que uma vez a havia tratado como invisível, agora estava inspirando outros líderes a reconhecer e celebrar a dignidade e o potencial de cada ser humano. Naquela noite, Henrique, Conceição, Gabriel e Dona Helena jantaram juntos na mansão do Jardim Europa, celebrando não apenas o sucesso da palestra, mas também a jornada extraordinária que haviam compartilhado. Eles brindaram com um vinho especial que Henrique havia guardado por anos, reconhecendo que haviam descoberto algo muito mais valioso do que qualquer investimento financeiro. Eles haviam descoberto como transformar riqueza material em riqueza humana, como converter sucesso individual em impacto coletivo e como construir uma legacy baseada em amor, respeito mútuo e transformação social positiva. Durante a conversa daquela noite, Gabriel compartilhou que havia sido aceito em um programa de doutorado em MIT, onde estudaria aplicações de inteligência artificial para resolver problemas sociais em países em desenvolvimento. Ele expressou sua gratidão por ter crescido, observando como sua mãe e Henrique haviam demonstrado que é possível alcançar sucesso profissional sem comprometer valores humanos fundamentais. Gabriel mencionou que queria dedicar sua carreira a desenvolver tecnologias que pudessem democratizar acesso à educação, saúde e oportunidades econômicas para populações marginalizadas ao redor do mundo. Conceição revelou que havia sido convidada para escrever um livro sobre sua experiência de transformação profissional e sobre as lições aprendidas na integração de psicologia com gestão empresarial. Várias editoras haviam expressado interesse em publicar sua história, reconhecendo que ela representava uma narrativa inspiradora sobre superação, segundas chances e o poder transformador do reconhecimento mútuo entre pessoas de diferentes backgrounds sociais. Conceição estava particularmente animada com a possibilidade de usar o livro para inspirar outras pessoas que enfrentavam dificuldades similares às que ela havia experimentado após a morte de seu marido.
Dona Helena anunciou que havia decidido estabelecer uma fundação educacional focada em proporcionar bolsas de estudo para jovens talentosos de comunidades carentes que desejassem cursar psicologia, serviço social ou outras profissões orientadas para ajudar pessoas. A Fundação Helena Andrade seria financiada através de uma parceria entre seus recursos pessoais e os programas de responsabilidade social da Andrade Holdings, criando um ciclo sustentável de investimento em educação que poderia impactar centenas de vidas ao longo dos próximos anos. Henrique compartilhou que havia sido convidado para participar de um conselho governamental sobre políticas de habitação popular, onde poderia aplicar seus conhecimentos sobre desenvolvimento imobiliário para ajudar a criar soluções habitacionais mais acessíveis e dignas para famílias de baixa renda. Ele também revelou que estava negociando a criação de um fundo de investimento internacional, focado em projetos de impacto social na América Latina, que combinaria capital privado com recursos de organizações internacionais de desenvolvimento. Mais tarde naquela noite, quando estavam sozinhos na varanda da mansão, Conceição e Henrique refletiram sobre o caminho extraordinário que haviam percorrido desde aquela tarde transformadora, quando ele a havia flagrado jantando com sua mãe. Conceição observou que a vida havia uma forma misteriosa de colocar as pessoas certas no caminho umas das outras no momento exato quando estavam prontas para crescer e se transformar mutuamente. Henrique concordou, adicionando que sua maior lição havia sido descobrir que a verdadeira liderança não consistia em comandar ou controlar outras pessoas, mas em reconhecer, nutrir e celebrar o potencial extraordinário que existe dentro de cada ser humano. Ele confessou que durante anos havia se comportado como se fosse superior às pessoas ao seu redor devido à sua riqueza e posição social, mas que Conceição havia lhe ensinado que a verdadeira superioridade vem da capacidade de elevar outras pessoas e contribuir para seu crescimento e felicidade. Conceição respondeu que Henrique havia subestimado seu próprio potencial para crescimento e transformação. Ela observou que muitas pessoas ricas se tornam prisioneiras de seus privilégios, incapazes de questionar suas próprias limitações ou de se conectar autenticamente com pessoas de diferentes contextos sociais. O fato de Henrique ter sido capaz de reconhecer seus erros, pedir desculpas sinceras e implementar mudanças profundas em sua vida pessoal e profissional demonstrava uma coragem moral e uma capacidade de crescimento que ela admirava profundamente. Durante os meses seguintes, a história da transformação da família Andrade continuou a gerar impactos positivos que se expandiram muito além de suas expectativas iniciais. Várias universidades de administração começaram a incluir o caso da Andrade Holdings em seus currículos como exemplo de como práticas empresariais humanizadas podem gerar tanto sucesso financeiro quanto impacto social. Conceição foi convidada para palestrar em conferências internacionais sobre gestão de pessoas, tornando-se uma voz respeitada em discussões globais sobre o futuro do trabalho e da liderança corporativa. Gabriel desenvolveu um aplicativo educacional que utilizava a inteligência artificial para personalizar experiências de aprendizado para estudantes de comunidades carentes, e o projeto recebeu financiamento de várias organizações filantrópicas internacionais. O aplicativo foi implementado em centenas de escolas públicas brasileiras, ajudando milhares de jovens a melhorar seu desempenho acadêmico e ampliar suas oportunidades de acesso ao ensino superior. Gabriel também estabeleceu uma parceria com a Fundação Helena Andrade para identificar estudantes talentosos que poderiam se beneficiar das bolsas de estudo oferecidas pela organização. Dona Helena se tornou uma figura querida na comunidade educacional de São Paulo, participando ativamente de conselhos escolares e organizações que promoviam educação de qualidade para populações marginalizadas. Ela descobriu uma paixão renovada pela vida através de seu trabalho social. E sua energia e entusiasmo inspiraram muitas pessoas mais jovens a se envolverem em causas similares. Dona Helena também começou a oferecer aulas voluntárias de literatura em centros comunitários, compartilhando seu amor pelos livros com pessoas que nunca haviam tido acesso à educação formal avançada.
A Andrade Holdings continuou a crescer financeiramente enquanto expandia seus programas de responsabilidade social. A empresa desenvolveu um modelo inovador de habitação popular que combinava arquitetura sustentável, financiamento acessível e programas comunitários de educação e desenvolvimento econômico. Esses projetos habitacionais se tornaram referência nacional em desenvolvimento urbano consciente, atraindo a atenção de governos estrangeiros interessados em replicar o modelo em seus próprios países. Henrique foi reconhecido como empresário do ano pela Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias, não apenas por sua performance financeira excepcional, mas principalmente por sua liderança em transformar o setor imobiliário brasileiro através de práticas mais éticas e socialmente responsáveis. Durante seu discurso de aceitação do prêmio, Henrique dedicou o reconhecimento à Conceição, descrevendo-a como a verdadeira arquiteta da transformação que havia tornado possível o sucesso sustentável de sua empresa. O relacionamento entre Henrique e sua mãe continuou a florescer e se aprofundar com o passar do tempo. Eles estabeleceram uma tradição de viajar juntos para destinos culturais interessantes, visitando museus, sítios históricos e participando de festivais literários ao redor do mundo. Essas viagens se tornaram oportunidades preciosas para conversas íntimas sobre vida, filosofia, história e sonhos para o futuro. Dona Helena frequentemente comentava que havia redescoberto seu filho durante esses anos de transformação e que finalmente sentia que tinha o relacionamento próximo e significativo com ele que sempre havia desejado. Conceição desenvolveu uma reputação internacional como pioneira em psicologia organizacional aplicada, e suas metodologias foram adotadas por empresas em mais de 20 países. Ela escreveu 3 livros sobre gestão humanizada. Todos se tornaram best-sellers e foram traduzidos para vários idiomas. Conceição também estabeleceu um instituto de pesquisa focado em estudar a intersecção entre bem-estar humano e performance empresarial, contribuindo para o desenvolvimento de uma nova geração de líderes que priorizavam tanto resultados quanto valores humanos. Uma das iniciativas mais impactantes desenvolvidas por Conceição foi um programa de mentoria que conectava executivos sêniores com funcionários de níveis hierárquicos mais baixos, proporcionando oportunidades de desenvolvimento profissional que transcendiam barreiras tradicionais de classe social e educação formal. O programa resultou em centenas de promoções internas e na descoberta de talentos extraordinários que anteriormente haviam sido ignorados devido a preconceitos sobre origem social ou formação educacional. Gabriel concluiu seu doutorado no MIT com distinção e retornou ao Brasil para estabelecer um centro de pesquisa em tecnologia social na Universidade de São Paulo. O centro se tornou um hub de inovação que desenvolveu soluções tecnológicas para problemas sociais complexos, desde aplicativos para melhorar acesso a cuidados de saúde em comunidades rurais, até sistemas de inteligência artificial, para otimizar distribuição de recursos em programas governamentais de assistência social. 10 anos após a descoberta inicial que havia transformado suas vidas, Henrique, Conceição, Gabriel e Dona Helena se reuniram para uma celebração especial na mansão do Jardim Europa. Eles estavam comemorando o 10º aniversário da transformação da Andrade Holdings e refletindo sobre o impacto extraordinário que suas ações haviam gerado na sociedade brasileira e além. Durante a celebração, eles receberam visitas de dezenas de pessoas cujas vidas haviam sido transformadas pelos programas e iniciativas que haviam desenvolvido ao longo dos anos. Ex-funcionários que haviam sido promovidos a posições de liderança, jovens que haviam recebido bolsas de estudo da Fundação Helena Andrade, famílias que viviam em habitações desenvolvidas pelos projetos sociais da empresa, e estudantes que haviam se beneficiado dos aplicativos educacionais desenvolvidos por Gabriel. Cada visitante compartilhou histórias tocantes sobre como a filosofia de reconhecimento mútuo e investimento em potencial humano havia impactado positivamente suas vidas. Uma jovem que havia começado como recepcionista na Andrade Holdings e se tornado diretora de marketing, contou como o programa de mentoria de Conceição
havia lhe dado confiança e habilidades para perseguir seus sonhos profissionais. Um homem que havia participado do programa de habitação popular explicou como ter acesso à moradia digna havia permitido que seus filhos se concentrassem nos estudos e conseguissem bolsas universitárias. As histórias continuaram por horas, criando um mosaico emocionante de vidas transformadas e sonhos realizados. Henrique, Conceição, Gabriel e Dona Helena ouviram com lágrimas nos olhos e corações cheios de gratidão, percebendo que haviam conseguido criar algo muito maior do que qualquer um deles havia imaginado quando começaram essa jornada de transformação. No final da noite, quando todos os convidados haviam partido, as 4 pessoas que haviam iniciado essa jornada extraordinária se sentaram juntas na mesa de jantar, onde tudo havia começado. Eles observaram em silêncio contemplativo a mesma mesa onde Henrique havia flagrado sua mãe e Conceição compartilhando sopa como amigas. O momento que havia desencadeado uma cascata de mudanças positivas que continuavam a reverberar através de incontáveis vidas. Dona Helena quebrou o silêncio, observando que a vida havia lhes ensinado que os momentos mais transformadores frequentemente emergem das situações mais simples e inesperadas. Ela reflexionou que se Henrique não tivesse chegado naquela tarde específica, ou se ela e Conceição não tivessem desenvolvido sua amizade especial, milhares de pessoas nunca teriam se beneficiado das oportunidades e programas que foram criados como resultado da transformação que se seguiu. Conceição adicionou que a experiência havia confirmado sua crença de que cada pessoa possui potencial extraordinário que pode florescer quando recebe reconhecimento, apoio e oportunidades adequadas. Ela observou que sua própria jornada de faxineira a executiva internacional havia sido possível apenas porque Henrique teve a coragem moral de questionar seus preconceitos e oferecer uma segunda chance baseada em mérito em vez de origem social. Gabriel reflexionou que havia crescido observando como 4 pessoas de backgrounds completamente diferentes haviam conseguido criar uma família escolhida, baseada em respeito mútuo, crescimento compartilhado e compromisso com fazer diferença positiva no mundo. Ele expressou esperança de que sua própria geração continuaria construindo sobre as fundações que eles haviam estabelecido, criando uma sociedade ainda mais inclusiva e equitativa. Henrique concluiu a conversa expressando sua gratidão profunda por ter descoberto que a verdadeira medida de sucesso na vida não era a quantidade de dinheiro acumulado ou propriedades possuídas, mas o número de vidas positivamente impactadas e o legado de transformação social deixado para futuras gerações. Ele observou que a descoberta de que Conceição era muito mais do que aparentava havia-lhes ensinado a questionar todas suas suposições sobre pessoas e a sempre procurar o potencial extraordinário que existe dentro de cada ser humano. Eles concordaram que continuariam trabalhando juntos para expandir seus programas de impacto social e inspirar outras pessoas a abraçar filosofias similares de gestão humanizada e reconhecimento mútuo. Conceição anunciou que estava desenvolvendo um curso online gratuito sobre liderança compassiva que seria disponibilizado para gestores ao redor do mundo, permitindo que as lições aprendidas na Andrade Holdings fossem aplicadas em contextos organizacionais diversos. Gabriel revelou que estava colaborando com universidades internacionais para criar um programa de intercâmbio que conectaria estudantes de tecnologia de países desenvolvidos com comunidades carentes na América Latina, facilitando o desenvolvimento de soluções tecnológicas para problemas sociais locais, enquanto proporcionava experiências educacionais transformadoras para os participantes. Dona Helena compartilhou que estava escrevendo um livro de filosofia prática sobre envelhecimento ativo e relacionamentos intergeracionais, baseado em suas experiências pessoais e observações sobre como pessoas de diferentes idades podem se apoiar mutuamente no crescimento pessoal e contribuição social. O livro incluiria capítulos sobre como superar preconceitos relacionados à idade e como criar ambientes onde a sabedoria acumulada de pessoas mais velhas pode ser combinada com a energia e inovação de gerações mais jovens. Henrique
anunciou que havia decidido dedicar a próxima década de sua vida a desenvolver um modelo de capitalismo consciente que pudesse ser replicado globalmente, demonstrando que empresas podem ser simultaneamente lucrativas e socialmente transformadoras. Ele estava formando parcerias com líderes empresariais, visionários de outros países, para criar uma rede internacional de organizações comprometidas com práticas de negócios que priorizavam tanto performance financeira quanto impacto humano positivo. Conforme a noite chegava ao fim, eles fizeram um brinde final com champanhe, celebrando não apenas suas conquistas passadas, mas também seus compromissos futuros de continuar criando mudanças positivas no mundo. Eles reconheceram que a jornada que havia começado com uma descoberta surpreendente sobre uma relação especial entre uma patroa e sua faxineira havia se transformado em uma missão de vida compartilhada, de demonstrar que amor, respeito mútuo e reconhecimento do potencial humano são as forças mais poderosas para a transformação social positiva. Anos depois, quando historiadores e pesquisadores sociais estudaram o impacto da filosofia de gestão humanizada que emergiu da transformação da família Andrade, eles identificaram aquele momento simples de descoberta na sala de jantar como um ponto de inflexão que havia influenciado uma geração inteira de líderes empresariais brasileiros e internacionais. A história de Henrique, Conceição, Gabriel e Dona Helena se tornou um caso de estudo clássico em escolas de negócios ao redor do mundo, inspirando milhares de futuros líderes a questionar suas próprias suposições sobre valor humano e a buscar maneiras de integrar compaixão com competência em suas práticas profissionais. Mais importantly, suas ações demonstraram que transformação social significativa frequentemente começa com mudanças simples na forma como tratamos e reconhecemos as pessoas ao nosso redor na vida cotidiana. Eles provaram que quando removemos preconceitos baseados em classe social, educação formal ou posição profissional, descobrimos reservas inexploradas de talento, sabedoria e potencial humano que podem transformar não apenas organizações individuais, mas sociedades inteiras. A história também ilustrou que a verdadeira riqueza não reside em acumulação material, mas na capacidade de reconhecer, nutrir e celebrar a dignidade e o potencial inerentes em cada ser humano. Henrique aprendeu que sua riqueza financeira apenas adquiriu significado verdadeiro quando foi aplicada para criar oportunidades para outras pessoas realizarem seus próprios potenciais e contribuírem para o bem comum. Conceição demonstrou que circunstâncias difíceis e limitações aparentes podem ser transformadas em fontes de força e sabedoria quando enfrentadas com coragem, determinação e apoio adequado. Sua jornada de viúva enlutada, enfrentando dificuldades financeiras para executiva internacional respeitada, inspirou incontáveis pessoas que enfrentavam suas próprias adversidades a nunca desistir de seus sonhos e a sempre buscar oportunidades de crescimento e transformação. Gabriel exemplificou como jovens podem honrar os sacrifícios de seus pais enquanto construem sobre suas conquistas para criar impacto ainda maior nas gerações futuras. Sua dedicação à tecnologia social demonstrou que habilidades técnicas avançadas adquirem maior significado quando aplicadas para resolver problemas sociais e criar oportunidades para pessoas marginalizadas. Dona Helena mostrou que o envelhecimento pode ser um período de renovação, descoberta e contribuição significativa quando abordado com curiosidade intelectual, abertura emocional e compromisso com o serviço aos outros. Sua transformação de viúva solitária para ativista social energética inspirou muitas pessoas mais velhas a redescobrir propósito e paixão em suas próprias vidas. Juntos, eles criaram um modelo poderoso de como famílias, organizações e comunidades podem transcender barreiras tradicionais de classe, educação e origem social, para formar conexões autênticas baseadas em respeito mútuo, reconhecimento do valor humano inerente e compromisso compartilhado com crescimento pessoal e transformação social positiva. Sua história continua a inspirar novas gerações de líderes, educadores, empresários e ativistas sociais que buscam maneiras de criar um mundo mais justo,
compassivo e equitativo. Eles demonstraram que mudança social significativa não requer revoluções dramáticas ou recursos extraordinários, mas simplesmente a coragem de questionar nossos preconceitos, reconhecer o potencial nas pessoas ao nosso redor e tomar ações concretas para apoiar o crescimento e sucesso mútuos. A lição mais poderosa de sua jornada é que cada interação humana oferece uma oportunidade de escolher entre perpetuar divisões sociais existentes ou construir pontes de compreensão, respeito e apoio mútuo. Quando escolhemos consistentemente reconhecer e celebrar a dignidade inerente em cada pessoa que encontramos, criamos ondas de mudança positiva, que se expandem muito além de nossa capacidade de imaginar ou medir. E assim, a história que começou com um milionário se assustando ao descobrir sua mãe jantando com a faxineira, se transformou em uma narrativa épica sobre o poder transformador do amor, respeito e reconhecimento mútuos para criar mudança social duradoura e significativa. É uma história que nos lembra que as descobertas mais importantes da vida frequentemente estão escondidas nos lugares mais simples e inesperados, esperando que tenhamos a sabedoria de reconhecê-las e a coragem de agir sobre elas. Se você foi tocado por esta história de transformação, compaixão e segunda chances, se inscreva no canal e ative o sino das notificações para mais histórias inspiradoras que mostram como pequenos atos de reconhecimento e bondade podem gerar mudanças extraordinárias no mundo ao nosso redor. Compartilhe esta história com pessoas que precisam ser lembradas de que todos nós temos potencial extraordinário esperando para ser descoberto e celebrado.